Sabe qual é um dos maiores problemas nos relacionamentos hoje? É que milhões de pessoas estão presas em relações que, no fundo, não têm chance real de dar certo. E o pior, elas continuam ali, se sentindo frustradas, perdidas, sem saber o porquê, sem saber o motivo. E isso acontece porque falta alguém para lembrar o básico, o que realmente é necessário para que um relacionamento funcione de verdade. A verdade é que se você sente que os relacionamentos parecem sempre complicados demais, talvez parte dessa frustração venha do fato de que a gente não aprendeu a identificar os sinais de alerta logo no começo. A gente não aprendeu o que procurar e o que evitar numa relação. Então hoje eu quero te convidar a pensar nos relacionamentos de uma forma diferente. Pensa neles como uma receita, tipo uma receita de bolo, sabe? Se a gente fosse fazer um bolo juntos e alguém começasse a jogar ingredientes que não fazem parte da receita, ou tirasse justamente o que dava certo, tipo o fermento, o que você acha que ia acontecer? Até podia parecer um bolo por fora, mas na hora de provar, você ia perceber que tem algo errado ali. Não seria gostoso, não seria prazeroso e com certeza você não ia querer repetir. E aqui está o mais louco disso tudo. Todo mundo entende essa analogia quando se trata de um bolo, mas por algum motivo a gente não aplica essa mesma lógica simples quando se trata de algo infinitamente mais importante: os nossos relacionamentos. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Olá, tudo bem com você? Sou Silene Flack, neuropsicanalista clínica e sou especialista em autoestima, dependência emocional e narcisismo. Esse vídeo é para você que está cansada de se sentir pequena nos relacionamentos e muitas vezes até na vida. Para você que sente que tem uma mulher inteira aí dentro, linda, forte, mas que por causa das dores do passado, dos traumas e das feridas que ainda sangram em silêncio, acabou ficando presa. Talvez você até se olhe no espelho, mas você não se reconhece. E eu tô aqui justamente para te ajudar a reencontrar essa mulher, a mulher que você realmente é. E agora vamos voltar à receita. Existem ingredientes que são essenciais para dar certo. E também tem coisas que, se a gente mistura sem perceber, podem azedar tudo, mesmo que a gente esteja dando o nosso melhor naquele momento. Então nesse vídeo eu quero te mostrar quais são esses ingredientes essenciais e principalmente te ajudar a reconhecer quando a receita já começou errada, para que você não precise engolir algo amargo por medo de recomeçar. E aí eu te pergunto, qual é o propósito de um relacionamento na sua opinião? Na minha visão, o propósito de um relacionamento é conexão. É poder se sentir segura ao lado de alguém. Confiar, caminhar junto, ser time. Relacionamento é para somar, para trazer leveza, alegria e sentido na vida. E para isso existem hábitos, comportamentos e práticas que constroem muito essa base. Mas também existem atitudes muitas vezes sutis, outras bem explícitas, que vão corroendo tudo isso. Agora eu te convido a fazer uma pausa e você olhar para si, olhar para dentro. Você tem praticado mesmo sem perceber coisas que podem estar prejudicando a sua relação? E a pessoa que está ao seu lado, ela compartilha dessa mesma vontade de crescer e construir tudo junto? Se a resposta for não, ou se você tiver dúvidas, é hora de ligar o alerta. Isso não quer dizer que o relacionamento está fadado ao fracasso, mas quer dizer que é preciso cuidado, é preciso parar, respirar fundo e avaliar. Porque quando a gente não faz isso, acaba se preparando sem querer para viver mais dor lá na frente. E olha, se alguém está ativamente sabotando essa receita com você e não demonstra nenhum interesse em mudar, eu preciso ser sincera. Não importa o quanto você o ame, não importa o futuro lindo que você sonhou, não importa o quanto você tem se esforçado para fazer dar certo sozinha. Se a outra pessoa não está colocando os ingredientes certos junto com você, não vai funcionar. E você não merece carregar esse peso todo sozinha. Eu sei que é difícil. E eu não estou aqui dizendo que você tem que terminar. Mas eu também não quero que você continue numa dinâmica tóxica só porque ainda tem esperança que um dia as coisas melhorem. Esperar que alguém mude sem que essa pessoa mostre disposição real para isso
não é uma estratégia vencedora. Então, faça essa pergunta para você mesma. Esse relacionamento está configurado para dar certo? Se a sua resposta for algo do tipo, se ele só fizesse isso, ou se ela parecesse um pouquinho mais com aquilo, então pare e pensa. E se essa pessoa não quiser mudar? E se ela não puder ou não quiser fazer esse trabalho agora? Isso quer dizer que não há mais esperança? De jeito nenhum. Mas quer dizer que você precisa ser honesta com o que acabou de admitir. Esse relacionamento, do jeito que está hoje, não pode sobreviver sem mudanças reais. E isso é algo muito importante que você precisa reconhecer. Primeiro com você mesma, e se for seguro, com a pessoa ao lado também. E com tudo isso dito, agora eu quero te contar, na minha opinião, quais são os sinais de alerta no relacionamento que você nunca deve ignorar. Primeiro, não tolere inconsistência. Se alguém está mesmo interessado em você, você vai saber. Você não vai precisar perguntar, você não vai ficar naquela dúvida constante. Será que ele está afim mesmo? Será que ele não está só sendo gentil comigo? Será que eu fiz algo de errado? Se você está tendo que se perguntar isso o tempo todo, já é um sinal de que tem algo fora de lugar nessa relação. Agora sim, às vezes esse errado pode estar dentro da gente também. A gente pode ter um apego ansioso. E quando isso acontece, mesmo quando está tudo bem, a gente entra meio que no modo alerta. A gente fica esperando o problema aparecer, querendo garantias o tempo todo, precisando confirmar se ainda ele está aí e se ainda gostam da gente. Só que esse comportamento que vem da dor pode acabar afastando o outro. E pode sim ser um sinal de alerta. Por isso é tão importante pausar e olhar para dentro. Será que eu estou começando esse relacionamento de um lugar saudável? Ou será que eu estou tentando encontrar na outra pessoa uma forma de validar o meu próprio valor? E olha, também é verdade que tem gente que confunde ainda mais. Um dia é tudo intenso, um verdadeiro bombardeio de amor. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Nunca senti isso por ninguém. Vamos viajar junto? E no dia seguinte, some, esfria, muda o tom e você fica ali se perguntando: o que foi que aconteceu? O que eu fiz de errado? E não estou dizendo que essa pessoa está fazendo isso por mal ou como uma forma de manipular. Mas o ponto é, no começo de um relacionamento, você precisa ver consistência. Não importa se parece que vocês nasceram um para o outro. Você pode estar perdidamente apaixonada, mas escuta isso com carinho. Você nunca vai perder a pessoa certa indo devagar. Agora você pode evitar muita dor se escolher com calma e não se jogar de cabeça na pessoa errada. Então, desde o início, estabeleça limites saudáveis. Mantenha sua vida fora do relacionamento. Continue vendo suas amigas, sua família. Seja clara sobre os seus não negociáveis, ou seja, o que não é negociável para você. E se essa pessoa começar a te criticar por isso, se dizer que você é difícil, que você não ama como ela ama, isso não é amor. Isso é pressão emocional disfarçada de paixão. A sua pessoa, aquela que realmente é para você, não vai te envergonhar por colocar limites. Não vai te culpar por dizer o que precisa. A sua pessoa vai respeitar, acolher e valorizar quem você é. Mas eu sei, no passado a gente já se calou demais, a gente já se dobrou, engoliu o choro, já se abandonou para não ser abandonada. A gente queria tanto ser amada que aceitou migalhas e chamou isso de amor. Mas hoje a gente escolhe diferente. Algumas pessoas não são nossas pessoas, mesmo que a gente quisesse que fosse, mesmo que no começo parecesse ser. E aí entra a parte mais difícil, mas também a mais libertadora. Ninguém vai vir te salvar, a verdade é dura. A gente tem que se salvar, a gente tem que fazer a escolha difícil, às vezes a mais dolorosa de todas, voltar a ser solteira. Mesmo quando você queria desesperadamente que o relacionamento desse certo. Mas escuta isso, você nunca vai se sentir mais sozinha do que em um relacionamento doentio. Ser solteira não significa estar sozinha, mesmo que às vezes pareça que está. E tudo bem, você vai sobreviver a isso, vai florescer nisso. Vamos fazer um teste rápido? Perguntas simples, mas que falam muito. Vamos lá? Responde com o coração, tá? Seja muito sincera.
Pergunta número 1. Essa pessoa descreve todas as vezes como loucas? Vive dizendo que foi maltratado em todos os relacionamentos anteriores? Que ninguém nunca o entendeu e que ele foi sempre a vítima da história? Atenção, isso não é normal. Isso é sinal de que ele não tem consciência emocional e de que talvez nunca tenha refletido sobre o papel dele em nada disso. E você precisa de alguém que tenha maturidade para dizer: eu errei nisso, eu aprendi com aquilo, eu também tive culpa. Pessoas que só falam mal de todo mundo, que já esteve com elas, eventualmente vão falar mal de você também. E pior, podem te tratar do mesmo jeito. Pergunta número 2. Como ele trata as pessoas que não podem fazer nada por ele? Tipo o garçom, o porteiro, o entregador. Ele é gentil? Ele olha nos olhos ou ele se sente superior? Ele ignora, desrespeita e mais. Como ele lida com conflito? Ele consegue pedir desculpas, ter empatia ou ataca quando não consegue o que quer. E isso não é gênio forte, isso é falta de inteligência emocional. E você não precisa normalizar esse tipo de coisa. Se algo parece errado, é porque provavelmente está. Pergunta número 3. Ele é seu torcedor? Ele vibra com suas vitórias, te incentiva, te aplaude? Ou ele precisa ser incluído em tudo? Do tipo, você só conseguiu isso porque eu te ajudei. Isso não é amor, isso é controle. Relacionamentos saudáveis não são sobre competição, são sobre colaboração. E você merece alguém que se alegre com você, que te veja brilhar e queira ver mais. Alguém que não se sinta ameaçado com a sua luz, com o seu brilho, mas que sinta orgulho de andar ao seu lado. Algumas pessoas não são suas pessoas e você precisa de coragem para admitir isso. Mesmo quando dói, mesmo quando o coração ainda quer tentar mais uma vez. Mas você sabe, você não veio até aqui para se encolher. Você veio para ser inteira e só com quem te respeita, apoia e cuida é que dá para ser amor de verdade. Tá comigo ainda? Porque agora a conversa vai ficar um pouco mais importante. Pergunta número 5. Ele sente ciúme com facilidade? Te desencoraja a ser independente? Olha, a gente pode até ter empatia porque foi ferido no passado, mas ciúmes excessivos e problemas de confiança não são culpa sua. Não são algo que você pode consertar. Eles precisam lidar com isso, resolver isso, porque senão o que era carinho vira controle. E aí você não se sente mais amada, você se sente vigiada. Pergunta número 6. Eles são super protetores com o celular? Porque assim, privacidade é uma coisa, segredo é outra. Você estava só tentando mostrar um vídeo engraçado ou olhar uma foto, e eles escondem o telefone como se fosse um cofre. Isso pode significar duas coisas. Ou ele não confia em você, ou ele está escondendo algo. E sim, eu sei que algumas pessoas lutam com vícios e isso exige empatia. Mas você precisa perceber desde o começo se a distância que essa pessoa impõe ou o comportamento dele começa a afetar o seu bem-estar. Você precisa se perguntar: será que eu estou tentando ser a salvadora e eu estou esquecendo de mim? Porque muitas vezes a gente quer ajudar tanto que acaba se afundando junto. Pergunta número 8. Ele tem vida própria? Tem hobbies, planos, sonhos, carreira? Ou parece que você é o centro de tudo? No começo pode até parecer fofo. Eles estão sempre disponíveis, querem estar o tempo todo com você. Mas logo vira um peso, porque você sente a responsabilidade por uma vida que não é sua. E ninguém aguenta isso por muito tempo. Pergunta número 9. Ele age como se fosse o seu treinador? Ele vive te dando feedbacks construtivos, mesmo sem você pedir? Tipo, você deveria comer isso, tinha que ir mais na academia. Se você quiser ser sua melhor versão, tem que fazer o que eu digo. Isso não ajuda. Isso é controle disfarçado de cuidado. Eles vão dizer: eu só quero o seu bem. Mas escuta aqui, se você não pediu, não é conselho, é imposição. Você pode querer evoluir, claro, mas com alguém que te aceita como você é, não com quem tenta te moldar para caber na caixinha dele. O amor verdadeiro, ele não tenta te melhorar o tempo todo. Ele te acolhe, te celebra, te ajuda a crescer sem te diminuir. E se você está se sentindo pequena demais dentro desse relacionamento, talvez ele seja
pequeno demais para você. Pergunta número 10, que também tem a ver com a número 9. Às vezes, eles nem querem que você vá para academia. Não é nem que eles te empurram demais para ser a sua melhor versão. É o contrário. Porque quando você decide cuidar de si mesma, eles sentem ameaça. Aí vem aquela fala: ah, você só vai para academia para chamar a atenção dos caras. Quer aparecer para outras garotas. Isso não é sobre amor. Isso é sobre insegurança mal resolvida. E você não pode viver se justificando o tempo todo por cuidar de você. Claro que brigas acontecem, conflitos são normais, mas a forma como vocês brigam, isso sim pode fazer ou destruir um relacionamento. Desprezo, xingamento, humilhação, isso não é só uma briga, isso é um alerta urgente. Você pode até ficar por amor, por medo, por esperança, mas cedo ou tarde isso vai te quebrar. Você vai se entorpecer, vai se sentir invisível, vai adoecer por dentro e por fora, porque a dor emocional também vira dor física, vai se desligando, vai se apagando. E isso eu quero te ajudar a parar antes mesmo que aconteça. Ninguém merece ser tratado com desdém, ninguém merece ser ridicularizado, ignorado, xingado. Isso não é jeito de falar com ninguém, e sim, todo mundo tem um passado, todo mundo tem as suas dores, mas sabe o que mais todo mundo tem? Responsabilidade. Responsabilidade sobre como fala, como reage, como cuida de quem ama. Você não fala assim com os outros, fala? Você não chama de burro, nem inferioriza, nem trata com frieza. Então por que aceitaria isso de alguém? Muita gente aceita porque cresceu ouvindo coisas parecidas, dos pais, dos cuidadores, e o corpo aprendeu a chamar isso de amor, mas não é. E não vai levar você ao tipo de relacionamento que você realmente quer. Você é valiosa, você merece respeito, não às vezes, sempre. E se alguém já te disse que você era demais, emocional demais, carente demais, respira fundo. Porque para a pessoa certa, você não é demais. Para a pessoa certa, aquilo que no outro parecia exagero vai ser visto como um pedido de conexão. O que você chamava de carência era só um pedido por reciprocidade. Você queria comunicação clara, respeito mútuo, afeto de verdade. Só isso. E a pessoa certa, ela não vai usar a sua vulnerabilidade como fraqueza. Ela vai cuidar dela. E mais importante, ela não vai colocar condições para ser gentil com você. Ela não vai te dar amor, esperando que você dê algo em troca, como uma moeda de troca, sabe? Ela vai estar ali com você, de verdade. Relacionamentos saudáveis precisam de reciprocidade, mas quando alguém só faz algo esperando algo em troca, isso não é amor, isso é insegurança, é imaturidade emocional. Na relação certa, você não vai sentir que está pisando em ovos o tempo todo. Não vai precisar pensar 3 vezes em como falar para não ativar os gatilhos da pessoa. Não vai precisar ficar se perguntando, será que eu estou exigindo demais só porque queria ser tratada com carinho? E aí, sem perceber, você entra naquele papel da pessoa que quer consertar tudo, curar tudo. Você pensa assim, se eu amar o bastante, ele muda. Porque, acredite, isso é familiar para você. É o que você aprendeu a fazer. Você aprendeu que precisa abrir mão de você para ter alguém por perto. Então, você respira fundo, engole o que sente, se dobra em 1000 formas, faz malabarismo emocional, tentando não ativar os gatilhos dele. Mas deixa eu te contar uma coisa, é dura, mas é necessária. Não é seu trabalho gerenciar os gatilhos de ninguém. Você tem empatia? Tem. Você quer ajudar? Claro que sim. Mas isso não significa que você precisa se machucar no processo. A verdade é que, muitas vezes, eles nem querem ser curados. Eles não querem mudar. E você não pode arrumar alguém que não quer ser consertado. No final das contas, você é a única pessoa sangrando nessa história. Você é quem está esgotada, cansada, no limite. E sabe o que é pior? Esse esforço todo não cria conexão. Não salva ninguém, só te afasta de você mesma. Você se acostumou a ser quem se desculpa primeiro. Aqui prioriza a paz, mesmo em meio ao caos. Aqui sacrifica seus limites e desejos só para não
perder a conexão. Mas essa conexão forçada, ela é só aparência, porque a única coisa que o abandono de si mesma vai gerar é amargura. Eu sei que tudo isso confunde. Você começa a pensar, mas nenhum relacionamento é perfeito? E tá tudo bem. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser seguro, precisa ser respeitoso, precisa ser real. Eu não estou aqui pedindo perfeição de ninguém, eu estou falando de duas pessoas que são dispostas, duas pessoas que sirvam uma a outra com amor, duas pessoas que se escutem de verdade quando o outro expressa uma dor, duas pessoas que assumam responsabilidade quando erram. Você me traz duas pessoas assim e a gente consegue fazer qualquer relação funcionar. Mas o que mais vejo por aí é gente tratando isso como se fosse um conto de fadas, como se comunicação, escuta e empatia fossem luxos raros. Mas se você está em um relacionamento onde a sua vulnerabilidade é recebida com desprezo, onde ao invés de escuta você recebe invalidação, você é dramática demais, nossa, nem dá para conversar com você, você também faz isso comigo e eu nem reclamo. Isso não é diálogo, isso é desvio de responsabilidade. E se você sente que nada que você faz é suficiente, que tudo que diz vira drama, que você nunca pode errar, mas a outra pessoa nunca admite os próprios erros, então não tem como haver conexão verdadeira ali. Porque sabe de uma coisa? Você não vai se sentir próxima de alguém com quem não se sente segura. Você não vai confiar em alguém que não assume quando pisa na bola. E você não vai se entregar de verdade para alguém que sempre precisa ser a vítima. Como eu disse lá no início, o conflito é inevitável, mas o que realmente importa é como vocês lidam com isso juntos. Porque ou vocês crescem, ou vão se afastando pouco a pouco. Ou se constrói confiança, ou se cava um buraco muito grande entre vocês. E se algo é um grande problema para você, então precisa ser importante para quem está com você também. Não porque você está reclamando demais, mas porque amar é também se importar com o que pesa no coração do outro. Discussão não deveria ser um sinônimo de desgaste, mas sim uma ponte, uma oportunidade de intimidade e de conexão verdadeira. Mas só se for feita do jeito certo. E o jeito certo não é gritar, calar, fugir, é ouvir, validar, é sentir junto, é colocar o ego de lado e o amor no centro. Mas se você é a única disposta, se está tentando resolver, se abrir, crescer e a outra pessoa não ouve, não valida, não muda, então a verdade é que esse relacionamento não vai funcionar de forma saudável. Não importa o quanto você ame, porque um vínculo seguro exige maturidade emocional dos dois. E seu corpo sabe. Seu corpo vai se afastando devagar quando sente que não está seguro ali. Ele vai desligando, criando defesa, construindo barreiras. A presença de bandeiras vermelhas não significa que tudo está perdido, mas significa que você precisa olhar com mais calma, desacelerar, observar com clareza. Essa pessoa está disposta a trabalhar nessa relação comigo de forma madura? Se a resposta for não, então não importa o tamanho do sentimento. Não vai haver troca verdadeira, não vai haver crescimento mútuo. E você merece mais do que um amor que te apaga. Tudo bem? É tudo que eu tinha para te dizer hoje. E eu espero de verdade que isso tenha sido útil para você. Não para te deixar sem esperança, mas para te lembrar do quanto você merece um amor que cure e não que machuque. Meu objetivo aqui não é apontar o dedo, é acender as luzes. É te dar ferramentas para você se proteger, para você reconhecer quando está repetindo padrões que não te servem mais, para que você possa crescer e amar de um lugar inteiro. Confie no seu instinto, se responsabilize por sua cura, continue amadurecendo, aprendendo, se fortalecendo. E se quiser dividir sua história, sua vivência ou deixar uma palavra de força para outra mulher que está nesse mesmo processo que o seu, os comentários, estão aqui, abertos como um jardim. Cada flor que nasce aqui vem de algo que você compartilha. E saiba que sua presença, mesmo que em silêncio, já transforma esse espaço demais. Porque quando uma mulher se cura, ela cura o mundo inteiro com ela. Um beijo, com muito carinho e até o próximo vídeo.